aos pés da cruz depositar. Esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar. Esse meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder e como é bom saber. Bom dia, moçada! Que maravilha! Já temos aí quase 800 mil na nossa live, né? Quase 800 mil, faltam 7.992 para inteirar. Aliás, 9.992 para inteirar 10 mil, né? Sejam bem-vindos, queridos. Que maravilha, a Cássia está aí, paz, minha irmã. O Carlos, Carlos, que maravilha. Mimica, você está aí, querida? O Iago está aí, sejam bem-vindos. Que privilégio a gente poder, no último dia, né, útil dessa semana, a gente poder estar mais uma vez aqui na nossa caminhada de oração. Gratos a Deus porque Ele nos trouxe até aqui com o feriado quebrando a nossa rotina aí no meio. O feriado foi jóia para que a gente pudesse estar aí descansando, né? E o Senhor é gracioso. Eu queria orar com você porque eu queria conversar com você um pouquinho sobre fé. Você tem fé? Será? Você tem fé em quê? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse imenso privilégio, Deus, de poder me ajuntar aqui com os filhos do Senhor, meus irmãos, ó Pai, e de alguma forma colaborar, ó Pai amado, com a paz dos seus filhos. Contribuir, ó Deus, com alegria, contribuir, ó Pai, cooperar com o fortalecimento, Senhor, dos teus filhos na nossa jornada, ó Pai, na nossa peregrinação aqui por essa terra, Senhor amado, por nossa momentânea peregrinação, ó Deus, cujo alvo, Senhor, é a eternidade em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abasteça nessa manhã, ó Pai, que o Senhor nos encha do Senhor, da Tua presença, Senhor, curando as emoções, curando a mente, ó Pai amado, que os nossos pensamentos estejam em Ti, Senhor, que tudo concorra aqui, que for produzido aqui, ó Pai, que coopere para o bem dos Seus filhos. É o que eu te rogo agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Rita, Silara acabou de chegar aí, né, Silara? Bem-vindos. Gente, eu queria bater um papo com você aqui, baseado numa passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 10, dos versículos 35 ao 39,
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tem gente que trata a fé como se fosse um joystick, né? Aquele controlezinho do videogame que você vai, com o poder sobrenatural de Deus, você vai destruindo inimigos, você vai conquistando territórios, você vai colocando, você tem o controle de Deus e ele vai agir de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua habilidade, né? E normalmente a habilidade que a religião propõe é a habilidade de você levar grana. Quanto mais grana você tem, mais capacidade tem o seu joystick sobre Deus, de manipulá-lo, de colocá-lo ao seu serviço. Aquilo que você fala, ele faz, aquilo que você manda, ele obedece. Tem gente que encara a fé dessa forma. E a fé é justamente o contrário. A fé, ela é certeza de que aquilo que Deus fala é o caminho da vida, ainda que seja contra a gente. E na medida em que a gente vai praticando aquilo que Deus manda, a gente acredita, a gente coloca o pé antes do chão, não é? A gente dá o salto no escuro, porque simplesmente Deus falou. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Abraão, o pai da fé. Abraão, com 75 anos, já não era nem um garotinho mais, né? Deus disse para ele: sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Simplesmente por ter ouvido a voz do Senhor. Não havia uma maquete, não havia um plano, não havia planilhas, não havia plantas, né? Não havia nada, não tinha uns projetos debaixo do braço e toda hora ele ficava ali dando uma checada para ver se era aquilo. Não, simplesmente a voz do Senhor. E Abraão foi chamado pai da fé. Por que eu estou conversando sobre isso nessa manhã com você? O escritor aos Hebreus disse que a gente não pode se apartar da nossa confiança. A gente não pode abandonar essa confiança no Senhor, ainda que momentaneamente. Você olhe, tempestade, você... Lembra de Pedro? Quando Jesus veio andando sobre as águas e estava aquela tumulto no mar, as ondas batendo de um lado para o outro, Jesus chamou ele, vem. Enquanto ele olhava para Jesus, ele continuou andando por sobre as águas, desafiando todas as leis da natureza, todas as leis que o próprio Deus criou, não é? Ele estava literalmente no sobrenatural, acima do natural. À medida que ele olhou, começou a olhar para o mar, para o vento, sentindo aquela coisa, ele teve medo e ele começou a afundar. E Jesus estendeu a mão para ele e disse: por que você não tem fé? E o escritor aos Hebreus aqui, ele nos encoraja a não abandonar essa confiança, porque ela tem grande galardão, ela tem grande recompensa, ainda que não seja no tempo. Porque às vezes a gente pensa assim, o poder é de Deus, a força é de Deus, mas o tempo é nosso. Não, a fé entrega ao Senhor. E ela persevera na entrega, ainda que seja vaiado, ainda que seja tido como idiota. Você está perdendo o seu tempo. Lembra da mulher de Jó? Você ainda, depois de tudo que te aconteceu, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. E Jó diz para ela: mulher, nós recebemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a fé é isso. Jó não estava vendo nada ali. Jó estava vendo caos, ele não estava vendo sequer possibilidade de bênção de Deus. Ele estava simplesmente achando que, aliás, ele até amaldiçoava o dia que ele nasceu, ele preferia não ter nascido. Todavia, ele não se voltou contra o Senhor, ele não abandonou a sua confiança.
Se tem uma coisa que impressiona Deus, não é o nosso charme intelectual, não são as nossas palavras rebuscadas na nossa oração, não é a nossa impostação de voz, não é os melismas do nosso canto. Se tem uma coisa que impressiona Deus, que comove o coração de Deus, é a nossa fé nele. Você vai ver que no Novo Testamento, por exemplo, aquela mulher cananeia que tinha filho endemoniado, e Jesus não queria, Jesus estava cansado e falou, não, eu não vou ficar dando os pães são para os filhos, e ela insiste com Jesus e diz, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa, e Jesus disse, ó, mulher, grande é a tua fé. Me lembro também daquele centurião, né, que queria que Jesus abençoasse, curasse o seu servo. Jesus falou, vou lá na sua casa com você. Ele disse, não, o senhor não precisa, eu também sou homem, sou autoridade, eu tenho pessoas sob o meu comando, eu digo para esse vai, ele vai, eu digo para aquele vem, ele vem, e basta uma palavra do Senhor, eu sei que o meu servo vai ser curado. Jesus também se admirou, entre aspas, é claro, né? Disse, nem Israel viu tamanha fé. O que impressiona Deus, o que comove Deus não é o meu chororô, não é a minha vitimização, não é o meu grito, não é o meu jogo de cena. O que impressiona Deus é um coração que confia nele de forma inabalável. É o que ele diz, olha, você tem necessidade dessa perseverança, porque quando você tiver feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, enquanto ele não vem, a gente vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. E olha, palavra do Senhor, se ele retroceder, se ele desistir, se ele arregar, não é? Se ele voltar atrás, não, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, que essa palavra seja para mim e para você nessa manhã. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É a nossa fé no Senhor, é a nossa confiança inabalada naquilo que Jesus fala, naquilo que Ele é, na obra dEle por nós, nas promessas dEle para a nossa vida, no padrão de existir de acordo com o reino de Deus instalado em nós, porque o reino de Deus é dentro de vós, disse Jesus. É nessa perspectiva, é nessa trilha, é nesse chão, nessa rocha eterna que você e eu caminhamos. E aí não tem erro, querido. Aí não tem diabo que resiste a gente. Porque se tem uma coisa que espanta diabo é a nossa confiança no Senhor. Se tem uma coisa que espanta diabo é o nosso coração cheio de amor, ainda que todos nos odeiem e nos massacrem. Se tem uma coisa que espanta o diabo é um coração perdoador, ainda que a gente sofra as injustiças mais absurdas, ainda que a gente seja traído, que a gente seja abandonado, ainda que a gente seja humilhado. E isso é espantar diabo. E aí a gente continua sem retroceder. Afinal de contas, nós estamos numa caminhada. Aqui no estacionamento, aqui não é a nossa pátria definitiva, nós não somos daqui, nós somos filhos da eternidade. Que você possa meditar nessas simples palavras nessa manhã. E que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te erga daí do monturo que de repente você está. Ou então vire os seus olhos, converta a sua visão, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para dificuldades, pare de lamentar, pare de ter dó de si. Porque aquele que fica nessa trilha aí, o Senhor não tem prazer na sua alma. Esse é porque está retrocedendo, esse não perseverou na confiança. Mas persevere na confiança, que quando você estiver perseverante, daqui a pouco, a bênção do Senhor se concretiza, se materializa na sua frente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para os que o amam. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Vamos orar? Queria orar por você que enfermo, para o seu ente querido, seu parente, seu amigo, seu amor, né? Que de repente está enfermo aí também. Queria orar por você que está aí passando os perrengues de escassez material, financeira, de humilhação. Quero orar por você que está enfrentando ambientes tóxicos de convivência,
adoecidos de mágoa, ressentimento, mentira, adultério, inveja, essa bagaceira, esse lixo produzido pela carnalidade humana, da qual a serpente que come o pó da terra, se alimenta do pó da terra, ela vai engordando e vai destruindo tudo ao seu redor. Que você seja hoje visitado pela paz do Senhor, para que o seu coração possa ser um ambiente cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Te agradeço, Senhor amado, por essa oportunidade, mais uma que o Senhor tem dado a mim, de repartir, ó Deus amado, com seus filhos amados do Senhor, aos quais o Senhor, ó Pai, conhece um por um, ó Pai. Nada lhe é oculto, Senhor. Eu quero te pedir, portanto, ó Deus, confiando na tua soberania e, sobretudo, no seu amor, na sua bondade e na sua misericórdia. Ó Pai, cura esse filho ou essa filha, Senhor amado, que é trazido agora pelo teu filho e pela tua filha aqui, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor visite afofando a cama, que o Senhor visite, ó Deus amado, erguendo, Senhor, do caos, ó Pai. Que o Senhor visite também, ó Deus amado, com provisão aqueles que se encontram, Senhor, na escassez, na penúria, na humilhação das dívidas, no descontrole, ó Pai amado, sem perspectiva, sem luz, ó Deus, que hoje mesmo, Senhor, o Senhor envie a provisão, o Senhor envie, ó Deus amado, a maneira, Senhor, desate, Senhor, os nós, desembarace as situações, ó Pai. Ó Deus, que o teu filho e a tua filha possam transpor os obstáculos, Senhor amado. Cura, Senhor, o coração e cura a ambiência de convivência do teu filho e da tua filha, ó Pai, a fim de que a luz do Senhor brilhe através do teu filho ou da tua filha, ó Pai. Que seja assim, Senhor. Nós choramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E a gente, se Ele permitir, a gente volta aqui na caminhada de oração, segunda-feira às 7 horas da manhã, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo final de semana. Um abração.